E se você quer saber, eu vou te mostrar qual é o jogo que está sendo acusado de ser o estopim por essa tragédia toda aqui agora. Olá pessoal, meu nome é Newton Oshiro, eu sou analista de comportamento. O vídeo de hoje é muito especial porque eu trago um dos casos mais complexos dos últimos anos no Brasil, que levanta muitas questões. Quem é o culpado, quem é o responsável, quais as influências que levaram a esse crime hediondo. Tanta coisa que a sociedade está cada vez mais despreparada para lidar com certos acontecimentos. É o que eu posso acompanhar nos últimos tempos. No vídeo de hoje você vai ver uma análise psicocomportamental dos envolvidos da situação, além de, claro, uma narrativa completa dos acontecimentos. E no final eu dou também a minha opinião sincera. Como sempre, você também pode acessar os capítulos importantes aqui na descrição do vídeo. Então, se tem alguma parte que você quer pular, fique à vontade. Eu sempre deixo ali organizado para você poder navegar aqui no vídeo. Vamos direto então ao assunto. Itaperuna, do jogo ao crime. Para eu começar a contar essa história para você, eu até fiz uma arte aqui legal, e me desculpe o sarcasmo, mas é porque muitas pessoas estão colocando os jogos online no alvo do furacão, dizendo que os jogos eles têm influência direta no comportamento de assassinos, por exemplo. E nós vamos debater esse assunto aqui nesse vídeo de hoje, de forma bem sucinta, bem objetiva e bem clara. Mas eu fiz essa arte aqui para que você possa acompanhar melhor os acontecimentos. E eu vou começar essa narrativa dizendo para vocês quais são os jogadores ou os personagens desse terrível acontecimento. O personagem número 1 é o menor de 14 anos, aquele que foi o autor dos disparos fatais. E também uma menor de 15 anos que mora em Água Boa, Mato Grosso. Então, um mora no estado do Rio de Janeiro, né, na região de Itaperuna, e a outra menina mora lá em Água Boa, no Mato Grosso. Os outros personagens são os falecidos Antônio Carlos e Naila. Esses são os pais deste menor de 14 anos. Infelizmente, oficialmente não podemos dizer os nomes dos envolvidos, dos menores de idade, porque senão o estatuto da criança e do adolescente cai matando em cima da gente. Mas um menor de 14 anos disparou tiros fatais e matou os pais Antônio Carlos e Naila em Itaperuna, no Rio de Janeiro. O que mais choca neste caso é a premeditação. Esse foi um crime que foi premeditado. E premeditado com uma mentora fora do comum, que é a menor de 15 anos. Depois de ter assassinado os pais, não satisfeito, o menor ainda atirou contra um irmão de apenas 3 anos de idade. Então ele dizimou a família inteira, limpou a cena do crime e escondeu os corpos em uma cisterna que fica na casa. Um acontecimento mais do que hediondo. E o que será que levou esse jovem a cometer estes crimes? A polícia começou uma investigação porque, a princípio, este jovem ele ligou com a ajuda de parentes, ligou para a polícia e disse: olha, minha mãe e meu pai saíram para levar o meu irmãozinho de 3 anos, que se engasgou com vidro, foram ao hospital e não voltaram até agora. Chegando no local dos acontecimentos, a polícia notou sangue no colchão e sangue em algumas peças de roupas. Então, o jovem ele foi interrogado por algumas vezes e não demorou muito a admitir as acusações. E o pior, ele disse que faria tudo novamente. Foi a melhor coisa que eu fiz. Essas são as palavras dele, que deu depoimento juntamente com um tio de queixo caído, ouvindo essa história toda. Isso aconteceu e isso é real. Agora, para a gente entender melhor, o que teria levado ao crime? 3 componentes foram fundamentais neste caso aqui. Jogos online, e eu já entro nesse assunto, calma aí você que é jogador ou você que é a favor ou contra os jogos online, já eu entro nesse assunto, fica nesse vídeo porque é muito importante. O segundo ponto é um relacionamento tóxico que ele mantinha com essa jovem lá do Mato Grosso. E o detalhe mais macabro dessa história, ou mais chocante, é que ambos se conheceram e começaram esse relacionamento quando ele tinha 8 anos de idade e a menina tinha 9 anos de idade. 8 anos e 9 anos começaram um relacionamento virtual.
um relacionamento que culminou neste crime bárbaro. E o terceiro componente importante é a psique dos envolvidos. Sim, porque nem só o jogo online, nem só o relacionamento tóxico foram responsáveis isoladamente pelos acontecimentos. Também a psique dos envolvidos, e quando eu falo dos envolvidos, eu digo de todos os envolvidos. Daqueles 4 jogadores que eu coloquei lá no começo para você. Esses 4 personagens têm um comportamento ou têm uma psique comportamental interessantíssimos de serem analisados. E é o que nós vamos fazer aqui neste vídeo. Então, dito isso, esses 3 componentes foram os fundamentais para que este crime bárbaro acontecesse. Agora, o que vem a seguir, eu quero que você deixe aí para mim nos comentários. Sinceramente, antes de eu dar aqui as minhas colocações, as minhas opiniões, eu gostaria que você dissesse de quem é a culpa neste caso. Quem você acha que é culpado por este acontecimento? É o jovem que é transtornado mental, que é um psicopata, um sociopata? É a menina que é mentora intelectual do crime, que incentivou ele através de mensagens? Sim, porque ambos trocavam mensagens. Inclusive, em alguns trechos, você vai ficar de queixo caído. Ele menciona: oi, amor, eu tenho um plano já para eliminar os meus pais. Só que eu vou ter que fazer isso antes do meu pai viajar. O pai era enfermeiro e viajaria um dia depois. E ele disse: eu vou ter que fazer antes. Vou ter que matar antes, dia 25. E aí ele complementa: matar a tiros é mais garantido. Isso na troca de mensagens, isso tem prints, não sei se está mostrando aí para vocês, mas existe um print oficial da conversa retirada do computador da menina. E depois de ter cometido o crime ainda, a menina diz que se orgulha dele. Nossa, nunca achei que alguém faria isso por mim, estou orgulhosa de você. Depois de ter atirado no pai, a menina diz agora para o rapaz: atira agora nela. Atira na sua mãe. E complementa: eu quero ver o sangue, eu quero ver os corpos. Diga-me se não é o comportamento de uma coautora, uma autora intelectual deste crime hediondo. Mas, afinal de contas, de quem é a culpa neste caso, eu gostaria que você comentasse aí para mim. É muito importante que você faça isso. O jogo que está sendo debatido pela internet, eu vou mostrar para você agora. Se você quer saber, o jogo que está sendo acusado de ser o estopim para este crime hediondo é esse daí. O nome do jogo é The Coffin of Andy and Lily. Na tradução livre é O Caixão de Andy e Lily. Nesse jogo distópico, e eu vou frisar aqui, anota bem o que eu estou dizendo para você aqui, porque isso tem toda a relevância para o contexto. É um jogo para maiores de 18 anos. É um jogo classificado para maiores de 18 anos. E eu te pergunto o que fazia uma criança de 8 anos jogando esta porcaria. Diga para mim. É um absurdo. Mas enfim, neste jogo aqui, esses 2 que estão aí na tela para você, o Andy e a Lily, eles são irmãos e têm um envolvimento, ou sugerem um envolvimento amoroso, ou seja, incesto. Isso acontece durante o jogo. E eles têm que matar os pais para, num ritual macabro, libertar um amuleto que serviria para ler o futuro. O jogo é bem viajado, mas é cheio de violência, é cheio de sexualidade, é cheio de linguajar muito pesado e claramente é um jogo para maior de 18 anos. E muita gente tem falado o seguinte, o pessoal fala assim: ah, mas eles se conheceram no jogo online. Não é verdade. A primeira coisa que eu quero desconstruir aqui no nosso vídeo, você sabe que com você eu tenho um compromisso com a verdade. Eu pesquiso muito antes de trazer qualquer informação aqui para vocês. A primeira coisa a você saber é que esse jogo ele não é online. Ele só é possível jogar offline. Então a pessoa tem lá o console ou no computador, ela vai jogar, mas ela não consegue interagir com uma outra pessoa do outro lado. Não tem como você conversar com uma outra pessoa. Esse jogo é offline. Esse relacionamento dos dois surgiu pelo interesse mútuo nesse game, nesse jogo. Os dois gostavam dos personagens, se identificavam com os personagens e daí teria surgido esse relacionamento que veio através de outros aplicativos, mas não o jogo em si. Essa é a primeira coisa que precisa ficar esclarecida. Segundo ponto, o jogo por si só, ele é responsável por desencadear esse comportamento dos jovens? Não. E eu sou categórico em dizer para você não.
O jogo em si, ele não é automaticamente um gatilho para a pessoa cometer crimes. Mas você precisa ficar muito atento ao que eu vou falar agora. Nem todo jovem pode jogar esse jogo. Primeiro que ele precisa ter mais de 18 anos. Esse garoto que cometeu o crime, ele tem 14 agora e tinha 8 quando começou a gostar desse tipo de coisa. Veja bem, 8 anos. 14 anos, muito longe dos 18 necessários para ele poder estar acessando esse jogo aqui. Esse é o primeiro ponto. Então ele não deveria ter acesso a esse tipo de coisa. Segundo ponto, mesmo aqueles que têm acesso a esse tipo de jogo, e não é exclusividade, tá, pessoal? Não sei se você acompanha o universo dos jogos hoje em dia, mas não é o único. Tem jogos até piores, na verdade, no que diz respeito a gráficos de violência, a enredos maquiavélicos, onde esses dois, por exemplo, aqui desse jogo, eles realmente tinham que matar os pais para liberar algum amuleto lá não sei de onde. Essa é que é a verdade. Existem jogos bem piores. E nem todo mundo que joga acaba cometendo crimes, é verdade. Porém, o que a maioria das pessoas não entende é que tem gente que não pode ter acesso a esse tipo de coisa em idade nenhuma, especialmente quando é adolescente. Então, o jogo em si, ele não é o culpado pelo crime. Na verdade, outro dia eu até vi uma pessoa na internet acusando os youtubers ou as pessoas que falam desse jogo online. Tem até um youtuber famoso, na verdade, que até tá com uma treta com a Record, me parece aí. E eu não tô aqui para defender ninguém, até porque eu não conheço o rapaz. Mas culpá-lo do crime é um absurdo. Culpá-lo do crime, dizer que ele foi um incentivador para um crime que cometeu o garoto de 14 anos, na minha cabeça isso não entra, não funciona assim dessa forma. Né? Então, repito, o que precisa ser observado aqui com relação ao jogo é algumas crianças não podem ter acesso a esse tipo de jogo, especialmente se forem menores de 18 anos. Esse é um ponto fundamental. E já eu vou entrar na psique do caso. Eu vou vou explicar para você como funciona isso, né, para quem tem algum tipo de distúrbio. Você vai entender melhor o que eu quero dizer. Seguindo aqui o nosso vídeo, eu quero mostrar para você agora a namorada virtual. Porque ela é apontada como coautora intelectual do crime. Né? Então, ela mandou mensagens para ele ao vivo, enquanto ele praticava os crimes, ela simplesmente interagia com ele, incentivava ele e dizia que estava orgulhosa dele, pedia para ver o sangue das pessoas, pedia para atirar em um, atirar em outro, acabem com eles. E pasmem, numa investigação posterior, a delegacia de Mato Grosso descobriu que o plano, na verdade, era que depois deste crime ter acontecido lá em Itaperuna, esses dois jovens, aliás, ele viajaria até o Mato Grosso e lá cometeriam esse mesmo crime contra a mãe dessa adolescente. Então, a mãe seria a próxima vítima deste casal macabro. Para você ver como é sério o negócio, não é? Então, ela tem participação total, sim, como incentivadora, e eu me arrisco a dizer que ela tinha ainda mais consciência que ele do que estava fazendo. Não estou dizendo que é justificável. Os dois são injustificáveis e irreparáveis. Eles não têm mais conserto. Agora, o que eu digo para você é, ela teve tanta responsabilidade quanto ele neste crime hediondo. Tá aí, não pode mostrar o rosto, não pode dizer o nome, são protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o que na minha opinião é um absurdo, mas no final eu volto a falar disso. Mas tá aí a coautora deste crime hediondo. Para a gente seguir aqui o nosso vídeo, agora você vai entender quais os fatores foram determinantes na psique comportamental desses personagens para isso ter acontecido. A primeira coisa é o isolamento social. Entende o seguinte, toda criança precisa interagir socialmente. Se ela tem um comportamento de isolamento social, pode ter certeza que é uma bandeira vermelha e você precisa procurar um tratamento psiquiátrico para essa criança urgentemente. Porque se você pensar bem, ninguém nasce tímido, ninguém nasce com essas travas, ninguém nasce isolado. Os bebês são sorridentes, são corajosos.
Os bebês são felizes, né? Eles podem nascer no pior lugar do mundo, mas eles sempre são sorridentes. Então, significa que o ambiente ajuda na construção moral dessa criança. O ambiente colabora para que essas pessoas elas se desenvolvam de forma sadia ou não. Porque o isolamento social ele acaba deixando as pessoas mais influenciáveis, fazendo com que seja difícil discernir o real do fictício, a fantasia da realidade. Numa idade como a dessas crianças que cometeram esse crime, de 8 a 14 anos, o cérebro ainda não está completamente desenvolvido. E é isso que a sociedade precisa começar a aprender, precisa começar a treinar, precisa começar a se instruir sobre isso. Eu vou dar um exemplo que vai ficar muito fácil de você entender. Espero que você me entenda. Olha só, imagina que você faça um bolo. Você já deve ter feito um bolo na sua vida. Quando você está lá fazendo um bolo, imagina que você está... um pão, você está batendo a massa do pão, certo? Imagina o seguinte, você fez lá o seu pão, tá tudo beleza, ele ficou muito bonito, você pôs ele para assar, tirou ele do forno, certo? Depois que você tira o pão do forno, vamos imaginar que caiu uma sujeira em cima do pão que você acabou de assar. Essa sujeira está impedindo você de comer aquele pão. Se o pão já está pronto, o que você pode fazer? Tira essa parte que não te serve mais e come o resto do bolo, não é verdade? Muito bem. Agora preste atenção no que eu vou falar agora. Se a sujeira cair enquanto você está batendo a massa do pão, você está lá batendo a massa do pão e cai um monte de poeira dentro da massa do pão enquanto você está assando esse pão. O pão não está pronto, ele está sendo ainda feito. O que você vai fazer com esse pão? Não adianta o que você faça, ele vai crescer sujo, ele vai ficar pronto sujo e não haverá conserto para ele, ele terá que ser jogado fora. E é isso que eu quero que você entenda. Dentro dessa analogia que eu acabei de dar para você, é isso que acontece com o cérebro de uma criança. Quando ela não está pronta, dos 8 aos 14 anos, para ser bem sincero, até os 21 anos, o cérebro, principalmente o lobo pré-frontal, que é responsável por moral, por exemplo, é responsável por decisões importantes, ele não está formado. E se você coloca jogos violentos, um ambiente hostil, coloca ideias desproporcionais, pornografia que seja, por exemplo, dentro dessa massa desse pão, pode ter certeza, não vai dar certo, o pão não vai ficar bom, você vai ter que jogar o pão fora, porque ele vai crescer estragado. É diferente de um adulto jogar um jogo daquele. Um adulto maior de 18 anos, que na minha visão deveria ser 21, mas é 18 por algum motivo, deve ter algum especialista que entenda mais do que eu do assunto, mas se ele tem mais de 18 anos e vê um jogo violento daquele, ele vai saber diferenciar realidade de fantasia, coisas distópicas de coisas reais. Percebe o que eu quero dizer? Ele vai ter um senso moral já desenvolvido de saber o que é certo e o que é errado. Ele vai ter sentimentos como remorso, ele vai ter capacidades e experiências suficientes para simplesmente jogar aquela parte do pão fora. Isso aqui não me serve para a minha vida real, não me serve. Agora, uma criança não tem condição de fazer isso, e é isso que as pessoas não entendem. A importância da faixa etária em aplicativos de internet, redes sociais e jogos. É fundamental que isso seja levado em consideração, e muito pouca gente leva isso em consideração. Então, jogos violentos, isolamento, cérebro não formado da criança, deixa essa criança suscetível a influências digitais. Ou seja, nessa idade você tem Isso a gente analisando todo o comportamento aqui, tá, pessoal? Tô destroçando mesmo como um psicanalista que sou. Então, entende o seguinte. A criança, ela precisa, o adolescente, ele está numa fase de buscar reconhecimento, ele está numa fase de buscar pertencimento, ele quer pertencer a algum grupo. Ora, se ele não tem atividades em casa, não tem atividades na escola que o favoreçam, se ele não tem nenhuma experiência fora, no mundo real, ele vai buscar essas experiências no mundo digital. E é o que acontece. No mundo digital, você vai ver as crianças entrando em aplicativos como Discord, Reddit, um monte de porcaria, o próprio X. E lá elas vão ter acesso a conteúdo que elas não deveriam ter até ter 18 anos de idade. Esse que é o problema. E
E é igual dar Coca-Cola para bebê. Se você pegar um bebezinho e der Coca-Cola para ele, ele jamais vai querer tomar leite materno. Ou você, por acaso, toma leite materno. Vai dizer que é a coisa mais saborosa do mundo? Não é. Porque você já experimentou coisas melhores. E a mesma coisa com relação ao adolescente. Ele vê alguma coisa pornográfica, ele vê alguma coisa violenta que dispara uma série de hormônios na cabeça dele. Em vez de... E você acha que ele vai querer mesmo... né? Coisas infantis, ele não vai querer, ele vai pular essa etapa e ele vai direto para onde ofereça mais dopamina para ele, pode ter certeza. Então ele fica mais suscetível a essas influências digitais. E isso foi o estopim para o crime que aconteceu. Então você pode parar agora e pensar, quem são então os responsáveis pelo que aconteceu em Itaperuna? E eu vou dizer para você o seguinte, mas antes disso você precisa entender uma coisa. Existe uma diferença entre responsabilidade e culpa. A culpa pelo que aconteceu, quem deve se sentir culpado de fato é o adolescente de 14 anos, sendo psicopata, tendo transtorno mental ou não, ele é um crápula pelo que ele fez e nada nesse mundo vai fazer com que ele sinta remorso, porque ele afirmou em depoimento, faria tudo de novo. Ele disse isso com todas as letras para o delegado, na frente de parentes. Muito menos a menina que planejava matar a própria mãe. Então, estes sim são os culpados pelo que aconteceu. Afinal de contas, eles puxaram o gatilho. Esses são os culpados. Mas os responsáveis são muito mais. São os pais da criança e sim, sem mimimi, eu vou dizer para você na lata. Não adianta você fechar os olhos e dizer que os pais dessa criança não eram responsáveis ou não tinham essa responsabilidade, porque eles tinham sim. Onde já se viu o menino de 8 anos ter acesso à internet, a aplicativos de conversa online, ter acesso a esse tipo de jogo sem supervisão dos pais? E não vem falar, mas é que os jovens de hoje enganam. Enganam se deixar. Engana se você deixar. Se você estiver em cima, se você estudar, se você se inteirar do que eles estão fazendo, eu tenho certeza absoluta que é possível você supervisionar os seus jovens. Então é responsabilidade dos pais, sim. O menino tinha transtorno mental, Newton, pode ter transtorno mental que for, pode ter certeza que experiências violentas e também influências digitais fazem toda a diferença na complicação de um estado mental, mesmo que ele já tenha nascido psicopata. Nem todo psicopata se transforma em um serial killer. Para ser bem sincero, há um grande número de psicopatas, você que não sabe, à sua volta deve ter alguns, para você ter uma ideia. Essa é a grande verdade. Acontece que as experiências formam o caráter de uma pessoa, formam também a maneira como ela se comporta em sociedade. E essas experiências, se você deixar a pessoa se isolar, por exemplo, você está dando um grande passo para deixar que ela se torne um criminoso, ou uma criminosa, ou uma pessoa suicida que seja. Então, independentemente da psicopatia ou sociopatia que tenham esses dois pilantras, o menino e a menina, de 14 e 15 anos, independentemente, saiba que quem deveria estar olhando por eles também eram os pais. Sim, e não adianta, eu sei que eles são vítimas nessa situação e não estou duvidando disso, muito longe de mim tirar isso deles. Eles são vítimas, sim. Claro, mas isso não faz deles menos responsáveis pelo que aconteceu. Há uma reportagem que eu não ia nem mencionar, na verdade, mas há uma reportagem onde relatam alguns episódios, por exemplo, de que o pai era viciado em drogas, enfim, que tinha alguns surtos, etc. e tal. Não vamos nem entrar nesse mérito, vamos entrar no mérito. Como uma criança de 8 anos tem acesso a esse tipo de jogo e como ele foi deixado ser uma pessoa isolada. Se o seu filho tem isolamento social, tratamento nele já, ele precisa urgentemente de auxílio psiquiátrico, porque no mínimo ou no máximo ele vai ser internado, porque não conseguirá viver em sociedade. Assim funciona. Então, se ele tivesse realmente uma psicopatia tão forte a ponto de ele não sentir absolutamente nada por ninguém, ele deveria ter sido encaminhado a um tratamento adequado. E é sim responsabilidade dos pais providenciar isso daí. Outra coisa que eu quero dizer para você é que a escola do Brasil, a escola do mundo, eu diria, em alguns lugares estão um pouco mais preparados para isso, mas o fato é, o sistema educacional não está preparado para a avalanche de informações que esses jovens têm hoje em dia. Outro dia eu vi uma escola proibindo o uso de celular como se isso fosse adiantar.
Não funciona assim. Hoje em dia, o bullying que acontece na escola não acaba na escola, continua online. As pessoas não percebem isso. Então, as escolas precisam educação emocional. É preciso falar de moral, é preciso falar de ética, é preciso falar de emoções com as crianças. Pergunta para esses jovens quais as emoções que eles sentem. Eles nem sabem dizer. Eles não sabem, eles não fazem ideia, porque nunca esse assunto deve ter sido abordado com eles. Aí você fala, a menina era mó CDF, era muito inteligente. Pois é, mas ela ficava 14 horas trancada no quarto jogando jogos violentos. Percebe que há sinais e pais e escolas são sim parcialmente responsáveis pelo que aconteceu nesse caso aqui. Não adianta querer passar pano, não adianta vir com mimimi dizendo você quer responsabilizar os pais. Eles são responsáveis, ora essa. Eles são. Mesmo que o menino tivesse problemas mentais. Isso não tira a culpa desses dois pilantras, desses dois cafajestes que armaram para matar os pais. É isso e pronto. E agora também nós podemos dizer que eles terão um final feliz, não é verdade? Olha só que maravilha. 14, 15 anos. Saiba que um dos fatores que motivaram esse crime foram financeiro, não só o envolvimento romântico ou a dependência emocional que o menino tinha com relação à menina. Sim, porque ele queria, na verdade, era a aprovação dela. Lembra que eu falei para você? A necessidade do pertencimento. Isso é uma parte importante da psique dele nesse caso aqui. Agora, uma outra motivação era financeira, sim, porque ele pretendia vender a casa da família, ele pretendia sacar o FGTS do pai. Olha só que esperto. Ele queria também pegar esse dinheiro todo e viajar ao Mato Grosso para poderem viver felizes para sempre. Olha só que casal bonitinho. E agora serão felizes no centro de internação. Pessoal, me deu até um calor gravar esse vídeo aqui, porque quando envolvem adolescentes, quando envolvem crianças, pega muito para mim, porque eu fui professor por muitos e muitos anos. E eu digo para você que é uma das coisas mais difíceis de lidar é quando um jovem comete um crime. Porque, como eu expliquei para você, o fator psicológico, o fator comportamental, ele joga um jogo tremendo nesses casos. Mas uma coisa que aumenta a probabilidade disso acontecer é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu preciso dizer isso para vocês na minha consideração final. O Estatuto da Criança e do Adolescente trata o jovem de hoje como o jovem de 20 e 30 anos atrás. E se você parar para pensar, há 30 anos atrás, os jovens não tinham as experiências que eles têm hoje. Hoje em dia eles têm acesso a guerras, eles têm acesso a crimes, eles têm acesso a jogos violentos, todo tipo de incentivo maquiavélico é possível se obter através da internet. E nossa legislação não está preparada para lidar com esse tipo de coisa. Mais uma vez eu repito para você, como o bolo que você estava fazendo, o pão que você estava fazendo, e caiu sujeira dentro dele, esses jovens eles estão estragados para a vida, não há tratamento psicológico, não há nada que possa fazer com que eles sintam culpa pelo que eles fizeram. O menino chegou a dizer, eu faria tudo de novo, foi a melhor coisa que eu fiz. Ele já está distante demais de uma realidade para que ele possa reconhecer o próprio erro. A menina está distante demais de ser uma boa pessoa ou de ter conceitos morais que sejam tangíveis. Ela está longe demais de poder aprender essas mínimas coisas para poder viver em sociedade. E eu digo para você, eles, por serem menores de idade, ficarão no máximo até 19 anos no centro de internação, que não recupera ninguém, nós sabemos. Não é verdade? Porque, como eu disse, não há tratamento que vá fazer essas pessoas se recuperarem, porque já era. Eles tinham que ter sido tratados no começo, quando tinham 8 anos, 14 anos. Agora já era, agora não tem jeito mais. Eles já cruzaram uma linha que não tem mais volta. E a nossa legislação falha em proteger as outras pessoas. Porque por mais que tenhamos empatia pela psicopatia dele, pela sociopatia dela, pela negligência dos pais nesse caso, por mais que tenhamos empatia, nada disso ajuda o cidadão de bem. Nada disso ajuda aquela pessoa que acorda todos os dias para trabalhar e trazer dinheiro para sua própria casa. Nada disso ajuda as pessoas que realmente fazem tudo certo, vivem honestamente, criam os filhos moralmente saudáveis, dão experiências suficientes. Nada disso ajuda se pessoas como essas estiverem soltas por aí, podendo cometer crimes
à torto e à direito. E pode ter certeza, uma das coisas que agravam esse tipo de situação é o sentimento de impunidade. Acha que esses dois não estão rindo nesse momento porque daqui a pouco estarão libertos novamente? Jogando mais joguinhos online, jogando mais jogos violentos e fazendo mais mal para as pessoas. Infelizmente, é isso que aconteceu. Então, o que eu peço para você aqui é para que você deixe a sua opinião e uma reflexão sobre o nosso estatuto da criança e do adolescente, porque realmente nós não podemos mais ficar reféns dessas coisas que acontecem atualmente no Brasil. Essa é só a minha opinião. Mais uma vez, você fica à vontade para deixar a sua também. E claro, se considere se tornar membro aqui do canal. Agradeço muito, eu tô até suando aqui para fazer esse vídeo, porque eu fico realmente agitado quando acontecem essas coisas com adolescentes. Mas enfim, obrigado, não deixe de assistir a esse vídeo que eu deixei aqui para vocês. Te vejo no próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.